Aí eu vou para o cristianismo. O fundamento do cristianismo é que Cristo é Deus encarnado. Ninguém é obrigado a acreditar nisso, mas isso está explícito na Bíblia. Sim. Pelo menos nessa Bíblia que a gente tem. Sim. Em outras poderia não estar. Mas se você acha que a Bíblia é essa, ali está na cara. Sim. Apesar de muita gente falar que não. Então... Tem gente que fala que não está explícito? Que não está, claro. Por exemplo, os testemunhos de Jeová acreditam que não está na Bíblia a divindade de Cristo. Que eles acreditam só numa figura única, como se fossem os judeus que, em hebraico, né, lá em Deuteronômio, fala Shema Israel, que é ouve Israel. Adonai Eloheinu, que é o Senhor nosso Deus. Adonai Errad, é um Deus único. Então é só um, não tem Pai, Filho e Espírito Santo, pô, não tem trindade. É um só. Então, os testemunhos de Jeová que se inspiram no Novo Testamento também vão dizer, não, em nenhum momento fala que Jesus é Deus. Eles creem que Jesus é o primogênito no sentido etimológico da palavra, que é primo de primeiro e gênito de gerado. Jesus foi a primeira coisa que Deus fez, mas ele não é Deus. Mas tá, eu discordo, porque isso aí tá na cara que é. Revelação do anjo Gabriel. Não, na anunciação o Evangelho de João começa, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada foi feito, se fez. Aí lá na frente vai falar o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos nele a glória do unigênito do Pai. E aí o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, foi o único que deitou no colo de Jesus, foi chamado de discípulo amado. Quando Jesus estava na cruz, foi o único apóstolo que ficou com ele até o final. Ele escreve na Epístola de João, primeira Epístola de João 5:20, no verdadeiro estamos, isto é, em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, assim, tá na cara. Então, o próprio Jesus dizia, né? Que meu Pai... Então, tá explícito. É porque ali tá um pouco mais implícito, porque o que o cara vai argumentar? Para Jesus ser Deus, ele tem que ter os 4 atributos da divindade, que é eterno, onisciente, onipotente e onipresente. Onisciente sabe tudo, onipresente está em todos os lugares e onipotente tem todo o poder. E eterno, não tem início nem fim. Aí o cara vai falar, não, Jesus já mostrou várias vezes que ele teve início, teve fim e não sabia de tudo. Aí você pergunta, onde? Quando ele fala que, perguntaram para ele, essas coisas, Mateus 24, né, ele fala do final dos tempos. Aí um cara fala, isso aí que você está falando vai acontecer quando? Ele falou, não sei. Ninguém na terra sabe, nem o filho, só o pai que está nos céus. Aí o cara fala, viu, então ele não é onisciente. Só que isso aqui é na fase de Jesus esvaziado na carne. Isso. Quando ele morre e ressuscita, em Mateus 28:18, ele fala, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele retoma a plenitude da divindade, né? Então, é como se a doutrina na teologia cristã é a doutrina kenosis, que é o esvaziamento de Deus para virar um homem. Que aí o apóstolo Paulo explica isso quando ele fala, Jesus Cristo sendo Deus não teve por usurpação assumir a forma de Deus, mas ele se esvaziou, assumiu a forma de servo. Então ele estava ali desprovido de certos recursos que ele tinha na plenitude da divindade. Porque ele na minha opinião, sei lá, se rebaixou ao nível de ser humano. Isso. Porque você sai da divindade e é impossível você, da divindade, ter carne. E ele tentou vir aqui virar um homem e mostrar que dava para ter uma vida digna, né? Aí não ia... Nos limites da humanidade. Se ele tivesse cheio de regalia, o cara ia falar, você tá roubando, aí não vale, né? É o que aconteceu no deserto, né? Sim. O diabo tentou e falou, cara, mas eu sou ser humano, deixa eu cumprir aqui. Ele falou, porque você não transforma, tá com fome, a pedra em pão. Pula daqui falou, que também, os anjos vão te... Também tá... Aí vira uma conversa... Aí é fácil você vira falar, uma argumentação hermenêutica. Segue o caminho aqui que tá legal. É legal pra você. Ele desce como Deus, assim, numa carruagem, né? Numa rede, tomando água de coco. Aí a vida é difícil aí, né? Pô, tô sentindo... Fala, você tá tomando água de coco na rede, pô. Vem o aqui. Intuito de Cristo ter sido Cristo, você acredita que foi para isso? Para mostrar que é possível ter uma vida... Também. Também? O objetivo principal é salvar a humanidade. Porque sem Cristo a humanidade não estaria salva mesmo seguindo os ensinamentos. Sim. Por quê? Porque aí vem o Jardim do Éden, Adão e Eva pecaram. E aí Deus estabelece uma regra que o salário do pecado é a morte. Não só a primeira morte, a segunda, que é muito pior, que é a espiritual. Porque a morte física faz parte. Espiritual, aí tem que querer muito, né? Porque Jesus deu um caminho para tu não passar por essa, né? Por isso que no Apocalipse fala, bem-aventurado que não passa pela segunda morte, que seria o inferno, a morte espiritual. Então,
para resolver esse problema, seria necessário um sacrifício perfeito. Hebreus que vai explicar isso, né? Hebreus fala, sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Só que o derramamento de sangue dos animais que eles faziam no Holocausto não era suficiente para realmente perdoar o pecado. Era só uma... É tipo você rolar o cartão de crédito, só jogar para frente. E o saldo vai acumulando, né? Então aí o livro de Hebreus vai falar, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro é o que tirava o pecado. Aí Deus vira um Cordeiro e ele se entrega. Aí é um sacrifício perfeito que de uma só vez entrou no Santo dos Santos para que não haja mais derramamento de sangue para perdão de pecado. Então só esse sacrifício poderia, segundo montando esse quebra-cabeça da Bíblia, realmente perdoar os pecados, porque Jesus ele pagou o preço no nosso lugar. É tipo assim, alguém errou, alguém vai ter que pagar. Ele falou, não, eu que construí tudo, eu que pago então. Pô, mas é um preço pesado, você quer pagar? Ele falou, vamos lá, né? Mas ele... Então, mas de onde veio essa necessidade se ele era o próprio Criador? Quem cobrou ele? Ele estabeleceu uma regra e ele teve que jogar a segunda regra, né? Mas foi estabelecida quando? O que é combinado não sai caro, né? Mas quando foi estabelecida? Na construção na estrutura arquitetônica da realidade, né? A realidade é anterior ao universo. Isso a gente tira da física. Mas isso foi então uma revelação. Deus revela que essa era... A regrinha era regrinha. Essa. É como se... a regra é essa. É como se... Peraí, então antes de Cristo todos morreram e não tiveram a salvação eterna? Alguns já estavam num benefíciozinho, mas todos ainda numa espera? No seio de Abraão, que chama. Ele chamava isso de seio de Abraão. Alguns, você fala o quê? Tipo Abraão? As pessoas que tiveram uma boa conduta, né? Os caras tiveram uma conduta péssima, já estavam numa situação lamentável já, né? A gente vê um pouco isso na parábola do rico e do Lázaro, partindo do princípio que tem verdade ali, não só metáfora. Você tem que partir desse princípio. Qual é a história que Jesus conta? Um cara muito rico morreu, foi pro inferno. Aí ele estava lá passando sufoco e tal, aí de repente ele viu alguém lá, viu Abraão e falou, poxa, se eu soubesse que ia terminar aqui, eu não teria feito as coisas erradas que eu fiz, avisa lá o pessoal. Aí ele fala, não tem comunicação aqui com lá. Não, mas manda alguém para avisar. Ele falou, já mandei, todo mundo que eu mandei, vocês mataram. Então não tem como mandar mais ninguém, não. Então ali você vê que os caras estavam numa situação de sofrimento e morte. Mas os grandes servos de Deus, quem levou a sério, estava apenas dormindo, mas a sua vida eterna não estava garantida ainda. Então a Bíblia diz que quando Jesus morreu, foi ao inferno, e ele foi ao inferno porque ele morreu em pecado, que a Bíblia... Aí mais uma regra de Deus. Maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro, na cruz. Aí Jesus é pendurado no madeiro, é maldito. Aí quem é maldito vai para o inferno. Só que ele foi para o inferno sem ter pecado. Deu um curto-circuito no... Aí imagina ele chegando lá e os guardas, pô, quem deixou esse cara entrar aqui? Esse cara é o nosso arqui-inimigo. Ele falou, agora já era, pegadinha do malandro. Cheguei, me dá a chave da morte. Então foi um macete que ele fez para saquear o inferno ali, surpreendentemente. E aí a Bíblia diz que ele leva cativo o cativeiro. Então muitas pessoas estavam sob o controle da morte, agora não estão mais. E aí tem uma passagem famosa na Bíblia que é declarada mais no final dos tempos, que é onde está a morte, a tua vitória, onde está o teu aguilhão, tragada na cruz foi a morte. Então o poder da morte sobre o ser humano é cancelado quando alguém recebe Jesus como Salvador e reconhece o sacrifício dele. Isso dentro da teologia, é a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então é um estudo todo complexo, muito filosófico, envolve um cruzamento de dados terrível. Então, assim, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então eles ficavam matando animais, mas o sangue dos animais não tinha poder suficiente para realmente perdoar profundamente o pecado. Então, antes de Cristo, as pessoas morriam, mas ficavam ali numa situação meio intermediária. Quando Cristo morre, e o sinal foi que, quando ele morre, 500 mortos ressuscitam do cemitério, viram Walking Dead, a parada, os caras saem do túmulo, né? Segundo a Bíblia, ninguém é obrigado a acreditar nisso, mas está na Bíblia. Nesse momento, estou só comparando o que a Bíblia diz. Não estou dizendo que está certo ou está errado. E eu acredito, obviamente, senão não seria cristão. Então, ele chama isso da primícia, né? Então, os mortos ressuscitam primeiro, e recebem a salvação, e depois os vivos que recebem Jesus também. Aí depois de Jesus se morrer, já está salvo. Jesus falou, hoje mesmo estará comigo no paraíso, aí já tem um benefício, né? Antes de Cristo ficava numa situaçãozinha meio chatinha. Porque não tinha conseguido essa salvação. Eu interpreto a salvação isso da segunda morte. como uma questão de energia,
dá para você... Eu não sou físico, mas daria para fazer umas equações físicas, porque é uma questão de dimensões. Pela teoria das cordas, você pensa em dimensões, né? O mundo teria 9 dimensões, mais uma do tempo, 11. Então, para você abrir a comunicação entre dimensões diferentes, você precisa de muita energia. A física vai dizer que energia negativa. Se tiver uma quantidade gigante de energia negativa, você pode abrir uma ponte de Einstein-Rosen entre uma dimensão e a outra. E eu creio que isso que hoje a gente fala de ponte de Einstein-Rosen, de energia negativa e tal, é um entendimento sobre a dinâmica do mundo espiritual que funciona em várias dimensões. Então, para que as pessoas que estavam numa dimensão inferior de morte pudessem acessar a superior, teria que ser liberada uma quantidade de energia inimaginável. Então, não dá para você sacrificar um animal e achar que um animal, na alma dele, tem energia suficiente para romper essas dimensões. Agora, se Deus encarna e você pega o sangue do próprio Deus enquanto ser humano e mete ele na cruz e ele morre, aí quando ele morre é uma maior bomba atômica, a bomba saiu explodindo todas as dimensões, ele falou, agora a porta está aberta, chega aí. Então eu até interpreto isso numa leitura meio atômica, meio física, né?